Olá, tudo bem com você? Meu nome é Felipe. E aí, tá pronto para saber a data do apocalipse? O fim de todas as coisas, a data limite onde tudo acaba? Então eu vou te dizer, e não é charlatanismo, tá? Eu sei que já teve muitos por aí, mas dessa vez não é charlatanismo. Cai para cá pro Google e eu vou te mostrar aqui, ó. Tempo de vida médio do brasileiro, 73 anos. Agora parece que nós vivemos até os 76 e as mulheres até os 80 anos. Então é só você pegar, se você for homem, 76 anos e diminuir da sua idade atual. Ou, se você for mulher, 80 anos e diminuir da sua idade atual. Então você vai saber quando finalmente é o apocalipse para você. Tá? Porque é só isso que realmente importa. Há centenas de anos as pessoas vêm desvirtuando aí o que está escrito na Bíblia, que para mim é verdade, é verossímil, tá? Mas vem usando isso de forma equivocada, tornando o Apocalipse um evento único, um evento temporal que vai acontecer em um determinado momento e que enquanto não acontecer está tudo bem. Não, não está tudo bem, porque nós estamos caminhando para a morte a cada dia que passa. E a oportunidade que nós temos de fazer algo, de nos tornar algo, é aqui. Então é por isso que eu já enfatizei isso em outro vídeo, onde eu dizia que é muito importante você tomar um posicionamento de uma vez por todas e decidir de uma vez por todas na sua vida. Cristo é real, Deus existe sim ou não, e se você vai viver de acordo com isso. Porque você pegar e afirmar, eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus, sim, Ele é real, e você agir de uma forma totalmente oposta a isso, isso não é crer, tá? Isso é conveniência. Você está sendo conveniente, você está pegando, colocando Deus como sua saída de emergência e vivendo a sua vida como você bem entende, fazendo aquilo que você bem quer, tá? Agora, há muitos que digam, não, eu creio porque eu vou sempre à igreja, todos os domingos eu vou na igreja. O ato em si de você ir à igreja não significa nada. Você pode muito bem estar indo somente num evento social, se reunir com algumas pessoas, porque se isso não se refletir nas suas atitudes, na sua vida diária, isso não quer dizer nada. Porque se você efetivamente não conhecer a Cristo, se você não se preocupar em ler e entender Ele através das escrituras que Ele deixou, isso não quer dizer nada. Muitos equivocadamente acham, porque dão uma oferta para a igreja cheio de segundas intenções, pensando em dar X e receber X ao quadrado, ou simplesmente vão lá para repetir o versículo que determinado pregador, ou pastor, ou líder está recitando e repetir aquilo como se fosse um gravador, como se estivesse fazendo algo para Deus, comprando parceladamente o seu ingresso para o céu. Bom, eu queria te dizer que o tempo das indulgências foi no passado e isso não funcionou. Isso nada tem a ver com o Cristo que morreu para me dar e te dar a possibilidade da salvação. Eu vejo um afloramento agora com a preocupação do apocalipse, principalmente nesse tempo de pandemia, um medo exacerbado da morte. Eu sei que é natural, é natural para mim, para você, a gente ter um certo receio, do desconhecido, a gente sentir dor quando alguém que nós amamos parte. Eu perdi tem pouco tempo o meu avô, que eu morei muito tempo com ele, e eu sei que isso dói. Eu não estou de maneira nenhuma diminuindo isso, eu não estou falando disso. Eu estou falando de inversão de valores. Eu estou falando quando a gente fica tão preocupado com o tempo do relógio esgotando e esquece do caminho que nós estamos percorrendo. Vejo agora um afloramento enorme da galera que prega sobre o fim dos tempos, aqueles que são chamados até de conspiracionistas, que falam sobre o fim e quando o fim das coisas, e se preparem e vá morar no campo e desapegue-se da sociedade, desapegue-se do sistema. E sim, isso é coerente com um trecho da Bíblia, inclusive aqui, inclusive Lucas deixa aqui num versículo que é atemporal, não é específico para algo daquela época, porque Apocalipse vem reafirmar isso várias vezes. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Então eu não estou de maneira nenhuma também dizendo que isso é algo inventado por eles, que tem que se preparar e tal. O que eu estou mais uma vez dizendo é que existe uma inversão de valores, estão preocupados com o fim. Só que o fim de cada um de nós vai ser determinado pelo caminho específico que nós escolhermos percorrer. Eu não posso de maneira nenhuma dizer de forma física, material, falar assim, eu vou para as montanhas e pegar e percorrer um caminho em direção ao mar. Não faz sentido, tá? Não faz sentido.
Eu não posso afirmar que creio em Deus, que creio na salvação, que aceito a salvação de Cristo e andar e viver de uma forma totalmente incoerente a isso. Ser uma pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Bíblia, que não entende nada, que é incapaz de refutar qualquer argumento. Uma pessoa que vai ouvir uma pregação de alguém que está num púlpito e vai acreditar 100% naquilo porque é incapaz de questionar, porque não entende nada, que compra qualquer interpretação vendida, que absorve qualquer interpretação mastigada. E eu não estou de maneira nenhuma dizendo que os pastores não prestam, os líderes não prestam. Afinal de contas, aqueles que são bons líderes, bons pastores, foi o próprio Cristo que edificou, que levantou para a obra. Afinal, isso está escrito na palavra. Mas existem muitos maus também. Será que vocês não veem que estão sendo conduzidos à morte espiritual muitas vezes? Quando o povo é ensinado a dar o dízimo, dar a sua oferta pensando em receber aquilo em dobro, aquilo elevado ao quadrado, dê 10 para receber 100, dê 100 para receber 1000 e 1000 para receber 100.000. Será que vocês não entendem que é necessário conhecer mais a palavra para vocês poderem entender que não é assim que Cristo funciona? Ah, mas eu fui na igreja tal e vi o testemunho de fulano e ele disse que aconteceu isso com ele, que ele deu o carro, deu a casa, deu tudo que tinha e recebeu triplicado. Olha, certas coisas a gente não pode afirmar, tá? Mas se aquela pessoa deu o carro, deu a casa, deu tudo, já na intenção de receber tudo dobrado, eu te garanto que não foi Deus que deu. Se aquela pessoa recebeu isso tudo, não foi Deus que deu. Porque isso iria totalmente na contramão do que Cristo deixou como ensinamento. Agora, se aquela pessoa deu uma grande oferta, uma grande bênção, pensando, nossa, eu quero ajudar o meu próximo, eu quero que outras pessoas possam receber essa palavra que eu recebi, eu quero que outras pessoas sejam vestidas, tenham alimento, então eu vou dar além daquilo que eu poderia dar, mas para que isso aconteça. Aí essa pessoa foi abençoada, eu acredito, isso é possível. Pode ter sido Deus que abençoou para que ela continue levando aquilo adiante. Porque esse seria o único propósito. Então, por favor, vocês entendem tão pouco assim, tão pouco para entender que um Deus que é puro amor, que é pura justiça, ele jamais se rebaixaria ao ponto de fazer barganhas, seja para bens materiais, seja para a vida, seja para a morte. Ele não barganha, ele não negocia. Ele está num patamar muito além desse para fazer esse tipo de coisa. Como eu já disse em outro vídeo, nós temos o péssimo hábito de tentar fazer Deus caber no nosso entendimento humano, no nosso conceito humano, certo, errado, bom, ruim, toma 10, me dá 20. Isso são coisas humanas. Eu estendi a mão para você, você tem que estender a mão para mim, uma mão lava a outra, isso são coisas humanas. Deus não pensa assim, ele não é assim. Não acreditem em mim, leiam. Peçam entendimento, porque a palavra de Deus diz que quem dá o verdadeiro entendimento da palavra é o Espírito Santo. Então, se você tirar 1 hora por semana, olha só o que eu estou falando, 1 hora por semana, eu não vou falar nem 1 hora por dia, porque nem eu consigo fazer isso. Mas se você tirar 1 hora por semana, fizer uma oração rápida e falar assim, Senhor, me dá entendimento disso que eu vou ler agora, abre a minha mente e a minha compreensão, e você lê, você vai entender, e cada vez você vai entendendo mais. Muitos pensam que o pior da pandemia é a própria pandemia, né? E toda a dor e toda a morte que ela tem causado, e isso é horrível, isso é extremamente doloroso. De maneira nenhuma eu estou fazendo qualquer inferência de que isso é pequeno, porque seria grotesco da parte de qualquer um encarar dessa forma. Só quem perdeu pessoas na família sabe o quanto isso é doloroso. Então de maneira nenhuma eu estou minimizando a coisa. Mas pior ainda, foi como muitas pessoas se revelaram. A falta de empatia, a falta de amor ao próximo, um medo desesperador em manter a sua própria vida preservada, em detrimento da de outros. Um exemplo disso é como muitos, né, gritam em quase que unissono o jargão "fiquem em casa". E beleza, eu sou a favor do fique em casa, quem pode ficar em casa. Eu me resguardei e me resguardo aí por muito tempo pensando aí nas outras pessoas em que eu vou afetar, com quem eu vou interagir. Mas eu dizer fique em casa para uma pessoa que não tem condições de ficar em casa é a mesma coisa que eu dizer para uma criança de 5 anos de idade: pegue esse saco de cimento de 50 quilos e leve até o ponto B. Pegue no ponto A e leve para o ponto B. Aí você vai falar assim, pô, mas que absurdo, como é que essa criança vai fazer isso? Faça. Eu estou falando uma coisa impossível, que seria possível para mim, né? Para mim é possível. Eu posso muito bem pegar um saco de 50 quilos, vai ser meio duro,
Mas eu vou conseguir levar do ponto A para o ponto B, se o ponto B não for muito longe. Agora, uma criança de 5 anos de idade, ela não tem condições de levar isso nem 10 centímetros adiante. Então, quando eu falo para alguém que não tem condições nenhuma de sobreviver em casa, fique em casa e eu não dou solução e não participo da solução, isso para mim está mostrando a natureza daquela pessoa. Aí quando falam assim, o povo brasileiro é majoritariamente cristão, é mentira. O povo brasileiro é majoritariamente ateu, porque quem crê em Cristo procura conhecê-lo. E quem o conhece procura amá-lo, e quem o ama faz a sua vontade. E ele mesmo resumiu toda a Bíblia, toda a missão dele, todos os profetas em 2 mandamentos: amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, no meu conceito, o povo brasileiro é majoritariamente ateu. O fato de alguém falar eu acredito nisso não necessariamente significa que essa pessoa acredite. Por exemplo, se eu digo para você, não atravesse a rua de olhos fechados porque você vai ser atropelado, aqui passa carro. Aí eu pergunto, entendeu? Aí você fala, entendi. Então tá bom. Aí eu viro as costas, quando eu olho de novo, você está atravessando a rua de olhos fechados. Eu falo, você não me ouviu? Você vai falar, ouvi. Você não acreditou em mim? Acreditei. Tem alguma falha de lógica aí, né? Porque se você acreditou e você fez mesmo assim, bom, ou você não acreditou e você mentiu, ou você acreditou e você está jogando dados com a sorte. E existe um consenso aí popular que diz que não se deve jogar dados com Deus. Então quem diz que acredita em Deus e age da forma que lhe bem convém, né, na verdade está querendo colocar Deus como uma porta de saída de emergência. Não, eu quero agir da forma que eu quiser, eu quero viver como eu quiser, mas caso exista um Deus, eu vou lá, aperto esse botão aqui e falo, oi Deus, eu acreditei em você, estava no meu coração. Enfim, eu não quero me alongar. Quer você creia em Deus ou não, quer você seja cristão ou não, ou seja lá qual for a linha religiosa que você segue, ou não siga, não importa, não praticante, eu creio, mas não sou não praticante. Não importa como você pense ou o que você ache. Está aqui um fato, tá, isso é fato. O apocalipse vai chegar para mim e para você, que é o fim de todas as coisas. Então, não sei quanto tempo você ainda tem. Eu sei mais ou menos aqui quanto eu tenho se tudo correr bem, né? Se não der nenhum BO no meio do caminho, né? Pode ser que dê também. Posso não durar mais 10, posso fechar esse vídeo e dar um piripaque e já era. Eu não sei, eu não tenho controle de nada. Mas em teoria eu tenho um determinado tempo. E esse tempo, seja ele quanto for, é o tempo que nós temos para tomar uma decisão, escolher um caminho e percorrer esse caminho de forma consciente. Porque até uma criança sabe que para comprar uma bala ela tem que levantar, ir em direção à loja e comprar a bala. E você também sabe que, por exemplo, se você disser assim, vou me tornar funcionário público, você tem que pegar, se dedicar, estudar e passar num concurso, né, para que aquilo efetivamente aconteça. Da mesma forma, para você crer em Deus, efetivamente crer em Deus, para você alcançar a salvação, existe um caminho a ser percorrido. E a partir do momento que você entende isso, você não é mais dado por inocente, não é mais ignorância da sua parte. É escolha, fazer ou não. Em resumo, como Paulo disse, sejais meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu não estou falando para me imitar, não. Eu estou falando que você só pode imitar o que você conhece, né? Então você tem que conhecer lá Paulo, Pedro, os apóstolos e principalmente a Cristo. E para efetivamente isso ser real, nossas atitudes, nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos têm que ser moldados de acordo com aquilo que nós dizemos acreditar. Ou você pode simplesmente continuar não fazendo nada ou fazendo aquilo que lhe agrada. Mas saiba que seja como for, você está tomando uma decisão. Valeu? Até a próxima.